Fala galera, aqui é Patrícia Salvador, personal organizer feng shuista, e o assunto de hoje é 2 ímãs de bagunça e como lidar com eles. Vamos ver 2 ímãs de bagunça. Na verdade tem muito mais que 2, né, na vida da gente, mas hoje a gente vai ver 2. 2 ímãs de bagunça. Vamos lá, gente, vamos ver. Se a gente não cuidar, a gente fica rodeado de bagunça, gente. E algumas coisas atraem ela de uma forma, assim, incrível. Que parece até que a lei da gravidade, ela age a favor. É impressionante. Tata, boa noite, Tata. Tudo certo? Que bom te ver aqui, menina. A Ana Rosa, tudo bem, Ana? Vamos ver o que a galera tá interessada em ouvir hoje sobre ímãs de bagunça e como lidar com eles. Oi, Cris! Tudo bem, trilheira? Tata, tu pediu pra entrar, tu quer falar isso? Se tu quiser, podemos abrir o microfone mais no meio da live aí, me avisa se tu quer entrar mesmo que eu te chamo, tá? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Sem problemas. Muito bom. Uhul! Bem, não é porque existe um monte de dica na internet, não é porque existe cursos de personal organizer. Ah, não, então tá, que veio uma solicitação de... que veio uma solicitação de querer falar, por isso que eu te perguntei, sem problemas, bem tranquilo. Não é porque a gente tem, assim, ó, acesso a muita informação hoje por aí. Eu digo por aí porque as fontes são inúmeras, né, gente? As fontes são inesgotáveis quase para quem quer pesquisar sobre algum assunto, certo? E só que assim, por que eu trago esses temas que parece que eles são tão batidos? Claro que hoje vocês não sabem quais são os 2 ímãs, né, que eu vou falar. Mas assim, geralmente, vocês já perceberam que geralmente os assuntos das lives, eles são assim, quase que óbvios. Para alguns, pelo menos, né? Para quem já tá nessa busca por organização. Por que será que tem trilheiras da trilha da organização que vem sempre nas lives e que estão participando de uma trilha perpétua, que eu chamo, e mesmo assim estão aqui com a gente sempre? Eunice, boa noite. Boa noite, Malena. Malena tá em todas, né, Malena? Malena já é de casa, já. Então, assim, por que será, né? Porque, na verdade, gente... Tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu quero começar essa live falando de uma coisa que eu me lembrei agora, tá? Eu gosto muito de deixar o meu coração falar. Oi, Laura, tudo certo? Márcia, Suelen, Célia. Legal, gente, as minhas companheiras de live aí. Então, assim, ó, a Laura tá aqui, ó, a Laura do meu grupo da família. Laura, agora te denunciei. Nós temos um grupo da família no WhatsApp, quem não tem, né, um grupo de família. E eu compartilhei uma coisa com o pessoal, não sei se foi hoje, se foi ontem, não me lembro mais. Boa noite, Cecília. Sobre a questão dos pontos de vista, eu vou resumir com as minhas palavras, tá? Mas daí tem o processo que explica ali. Tem um monte de bolinha girando dentro de um círculo. Se a Laura tá aí me escutando, ela vai saber o que eu tô falando. A Laura é minha cunhada. Então ela tá no grupo da família. As bolinhas girando assim, ó. E daí a pessoa do vídeo ali, o escrito, perguntava: isso aí tá em círculo? Isso aí tá girando em círculo ou em linhas retas? Aí antes de eles darem a explicação, eu pensei cá com meus botões, né? Loira. Pensei, óbvio que tá em círculo, né, Patrícia? Que pena que eu não posso compartilhar ao vivo aqui com vocês isso agora, tá? Sim, a Laura tá confirmando. Pena que eu não posso compartilhar com vocês aqui, mas é isso que eu quero puxar esse gancho que me veio agora. No início da live eu não tinha planejado falar isso não, tá? Mas assim, às vezes, gente, coisas óbvias estão ali na nossa frente. Ou assim, não é que a coisa é óbvia. Tu tem o teu olhar para aquela situação, sabe? E o teu olhar é o teu olhar. O olhar do resto da família, que eu usei o meu grupo da família para Cristo agora, cada um pode ter um olhar, uma percepção diferente. E aí depois, por trás, veio o fundamento. Ah, Cecília conhece? Legal.
Boa noite, Denise. Florinda, boa noite. Então, assim, eu achei muito bacana aquilo, me fez pensar, sabe? Uma coisa bobinha, aparentemente. Porque daí depois eles foram desenhando passo a passo de como é que chegou naquele círculo. Que aparentemente era um círculo que as bolinhas faziam, mas não era um círculo. Eram linhas retas e que, conforme o movimento e a hora que cada bolinha entrou na jogada, parecia ser um círculo. Oi, Nancy, boa noite. Olha as trilheiras, gente. Uhul! Então, por que eu puxei esse gancho aqui agora? Eu vou falar de dois ímãs que chamam bagunça e como tratar com eles, porque assim, vocês vão ver que pode parecer óbvio que eu vou falar agora. Mas, perante esse, que nem eu falei antes também, tem um monte de dica na internet. Só que às vezes, o momento que a gente tá, com o olhar que a gente tá, com a necessidade que a gente tá no momento, a gente absorve aquele conteúdo de forma diferente. Isso acontece comigo também, não é só com vocês, né? Então, assim, vamos ver esses dois itens agora e daqui a pouco pode ser que vocês não se deram conta da intensidade e do objetivo que esses lugares e essas coisas que eu vou falar aqui agora, elas possuem no fundo. Assim como esse vídeo das bolinhas aí que eu falei, que a Cecília também conhece, a Laura aí que tá aí no grupo também. Certo? Então, se vocês se interessam por algum assunto, no caso estamos falando de organização e também vamos falar um pouquinho de harmonização, porque eu não consigo mais desvincular as coisas, como vocês já sabem, vocês que me seguem. Se vocês se interessam por o assunto, vão fundo. Procurem pessoas de confiança, que vocês confiem assim ao ponto de saber que aquela pessoa não tá ali que tá ali porque testou as coisas que tá falando, porque tem uma especialização por trás, sabe? Que tem toda uma fundamentação. É como se fosse construir uma casa pelo telhado, né? Telhado é a parte, conforme a arquitetura, é a parte mais bonita. Ou as paredes, ou as janelas, conforme a cor que tu pintar, vai ficar top, vai chamar a atenção de cara, né? Mas o que é a base da casa? Não é a sapata, ou sei lá, eu não sou arquiteta, não sei como é que chama embaixo, mas a base da casa é muito importante. Então tem que cuidar sempre se tem um embasamento teórico atrás disso, e claro, depois prática em cima, né, gente? Porque de só teoria a gente não vive, a gente tem que errar para acertar. E é por isso que eu tô aqui para vocês hoje. Tudo que eu falo aqui é porque eu já errei e já acertei. E eu quero distribuir esse conhecimento com vocês. Será que vocês imaginam o alicerce, Cecília? Obrigada. O alicerce da casa, a fundação. Patrícia, faltou vocabulário aqui, né? Faltou vocabulário. Obrigada, meninas, pela ajuda. O que vocês imaginam que eu vou falar aqui hoje? Me dá um exemplo aí para vocês do que é um imã. O que atrai bagunça? O que seria um imã de bagunça? Dá um exemplo aí para mim. Na vida de vocês, no dia a dia de vocês, ou no trabalho, ou no home office, na bolsa, na mala de viagem, ou sei lá, qualquer lugar. O que chama bagunça aí pra vocês? O que seria um causador de bagunça que quando acontece, a bagunça faz assim e gruda naquele negócio? Vou tomar uma água, quero ver vocês falar aí. Quem vai arriscar me dizer o que acha que é um imã de bagunça? O que atrai bagunça aí? Me dá um exemplo. Malena, a pressa. A pressa é um imã de bagunça. Boa, Cecília. Malena, trilheira. Isso, a pressa é um exemplo. Coisas que não tem casinha. Cris. Boa, a Denise, pressa. Ó, 2 pessoas falaram pressa. Que interessante, gente. E real isso. Não é 2 que eu vou abordar aqui, mas vocês têm toda a razão. Esses são 2 mesmo, legal. Coisas que não tem casinha. A gente vai falar um pouquinho parecido com isso, Cris, hoje. O segundo é parecido com isso. Luzia, boa noite. Acumular coisas, a Fafá diz. Sim, acumular coisas é um imã de bagunça bem grande. E tem a ver com o primeiro que eu vou falar aqui. Yes! Ó, o pessoal tá ligado, hein? Legal. Conflitos emocionais. Sueli, agora tu pegou fundo, né? Conflitos emocionais são imãs de bagunça.
Totalmente. Principalmente para quem tá na batida do Feng Shui aí, sabe, né? Do que acontece que tem as tralhas emocionais e que a gente trava efetivamente a vida da gente, a bagunça trava efetivamente a vida da gente e vai virando uma bola de neve gigante, né, gente? Conflitos emocionais. Boa, Sueli. Acomodação, diz a Luzia. Sim. Espaços grandes e não ocupados, diz a Ana Rosa. Espaços grandes e não ocupados. Quase isso. Tem a ver com o primeiro que eu vou falar aqui, tá, gente? Zona de conforto, aprendi na trilha. Sueli aprendeu na trilha, claro, né? Trilheira que é trilheira, assim, ó, não é isso aqui não é só um rolo de papel higiênico, isso aqui, cara, pode ser muitas coisas e muitas coisas podem estar além desse objeto físico aqui, né? Isso aí a gente vê lá na trilha. Isso aqui é obra da minha filha, tá? Ela trouxe aqui por algum motivo, ela vai inventar alguma coisa. Ela apareceu aqui antes, deixou aqui na mesa. Não vou botar fora. Se ela deixou aqui é porque tem alguma coisa que ela vai inventar. Show! Então vamos aos 2 ímãs que eu preparei para hoje aqui. Mas a gente já tá vendo que tem vários, né, gente? 2 ímãs de bagunça e como lidar com eles. O primeiro deles são as superfícies vazias horizontais. Vulgo mesas, balcões, home offices com mesa que não é uma mesa de jantar, gente. Mesinha auxiliar do lado da pia. Uma bancada de granito na churrasqueira. Sabe? Ó, espaço, deixa eu ver, a Eunice diz que a zona de conforto também. Mas vamos falar de 2 aqui, que é o seguinte. Olha só. Depois eu vou contar um exemplo prático para vocês do que aconteceu numa organização personalizada de um apartamento que eu fiz, tá, gente? Onde pegou muito isso aqui. Quer ver outra superfície vazia bem interessante? O chão. O chão. Sabe que eu vou começar pelo chão, tá, gente? O chão é o pior de todos. Sabe por quê? Tu chega carregado muitas vezes do mercado, cansado, né? Com as sacolinhas de mercado. E onde é que tu bota? Não tô dizendo que é regra, né? Mas é uma tentação muito grande botar no chão. Ali no cantinho, né? Larguei ali, tô cansado, vou sentar no sofá um pouco, vou tomar um banho. Ou depois eu faço isso, olha a acomodação, né? Depois eu faço isso, olha a procrastinação. Então, o chão, ele tem um agravante ainda, gente, perante as situações que eu falei antes de superfícies vazias horizontais. A exemplo de uma mesa de jantar, uma mesa de estudo, uma mesa de trabalho, um balcão auxiliar na cozinha, a própria pia, né? A bancada da pia. Por que o chão tem um agravante? Porque o chão, se tu botar um negócio no chão, não vai cair. É mais difícil ainda de delimitar espaço do que uma bancada que ela é alta do chão e que se tu botar coisa demais vai começar a cair as coisas, né? Então, o chão, ele não tem limite. Não vai quebrar uma garrafa. Só, claro, tem que cuidar para não pisar em cima, né? Mas assim, ó, eu vou fazer um desafio agora, tá? Ó, a Márcia tá dizendo que é verdade. Chão com bagunça, sujeira. Tenho 2 crianças, limpo todo dia. As crianças, elas são um bom desafio. As crianças também são um imã de bagunça, né, gente? Cá entre nós. Agora eu vi esse comentário da Márcia me lembrei realmente que a criança é outro imã de bagunça, queridos. Eles são uns fofos, né? Não posso falar porque eu tenho 2 filhos também. Mas eles são acumuladores de bagunça. Então, assim, eu vou fazer um convite para vocês aqui agora, tá? Oi, Paloma, tudo certo? Rafaela, eu que diga. A Paloma tem uns desafios lá com o filho dela, né, Paloma? Tá louco, tchê. Vou fazer um desafio agora para vocês aqui, ó. Se vocês têm condições, estão no celular, né? Ou se estão no trabalho ainda, de repente. Ou se, mesmo quem não possa se deslocar para ir olhar fisicamente com os próprios olhos, assim, ó. O chão é o limite, Pois é. Eu vou fazer um convite. Dá uma passada geral pelo teu lar aí. Ou pelo teu trabalho, quem tá trabalhando, não sei, né? Cada um no seu contexto. Dá uma olhada aí nas superfícies horizontais,
que vocês têm de superfície horizontal? Vou fazer esse desafio agora. Mas não é para mim, tá? É para vocês mesmos se darem conta. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente entra num piloto automático e a gente se acostuma com as situações. A gente se acostuma. A gente se acostuma a chegar e colocar as coisas nessas superfícies horizontais e deixar elas ali por algum tempo, seja algumas horas, seja um dia, 2, 3, seja uma semana, ou seja semanas, gente. A gente se acostuma com aqueles objetos ali. E na correria do dia a dia, quem disse a pressa aí, ó, foi bem falado, tá? A pressa nos limita o nosso olhar. Sabe? A quantidade de coisas que a gente tem para fazer hoje em dia é muito grande. Nessa época de pandemia também, muitos não saíram de casa por muitos meses. Não sei se ainda estão em casa ou já começaram a ter vida social, mas assim, ó, foi um momento de aprendizado muito grande para muita gente que era turista no lar, certo? E aí, que bom se começaram a se dar conta de algumas coisas em relação à organização, em relação a amar ou não o lar, em relação a conseguir praticar alguns conceitos de organização, que tem vários que são assim, ó, cruciais, que sem eles tu não consegue nem começar, nem continuar, nem manter uma organização, cada um no seu nível, né? Então, foi realmente está sendo, na verdade, ainda um momento de muito aprendizado, mas pode ser que o teu olhar tá fechadinho ainda e não se deu conta de algumas coisas. Ó, a Denise diz, a minha mesa da sala. Tá, o que tem a mesa da sala? Geralmente a gente larga coisas ali em cima que a mesa da sala, ela entra, gente, numa categoria de superfície vazia horizontal. Se é que existe essa categoria, tá? A Nancy diz, ó, a minha escrivaninha. Essas superfícies horizontais, olha que interessante, a escrivaninha, vamos por ordem, mesa da sala. A mesa da sala, bom, não sei se é de jantar, ou se é aquela mesinha de centro, ou algum aparador do início da sala, cada um no seu contexto, mas vejam que o conceito deste objeto, é aqui que eu quero trazer vocês, tá? Por isso que tem o Feng Shui junto, eu não consigo mais desvincular. Volta para a base, volta para o fundamento. As trilheiras estão acostumadas que eu digo isso para elas, né? No dia a dia aí, daqui a pouco a gente vai abrir o grupo, né? Trilheiras caminhando e organizando. Das 9 às 10 a gente interage aí todos os dias. Então, assim, ó, volta para o fundamento, gente. O que é uma mesa de jantar? Uma mesa de jantar, bom, o próprio nome já diz, é para jantar, certo? Conceito de reunir família, conceito de reunir amigos, certo? Então, o que aquele monte de objeto está fazendo lá em cima, gente? Me conta agora. Por quê? Por que aquele monte de objeto está lá em cima? Ó, as trilheiras caminhando e organizando estão aí, ó, né? Não é para estar lá. Vamos. A pessoa é uma pessoa porque é pessoa. A pessoa, ela não dorme no chão que nem os cachorrinhos nas casinhas porque ela é pessoa. O cachorro, tá, tem uns que dormem em cima da cama, né? Mas assim, vamos voltar para a origem. Para que a gente tá aqui? Para que existe uma cadeira? Para que existe um hospital? Tu vai lá fazer festa no hospital? Não, né? Faz festa quando tá tendo alta. Ah, daí sim. Mas assim, para que serve uma pia? Para que serve um chuveiro? Olha só, vocês viram a pergunta que fiz outro dia, que parecia óbvia, mas eu tenho certeza que tem gente que parou para pensar depois sobre o que eu falei. Tu vai entulhar de coisa em cima do chuveiro? Ah, duvido, né? Só se o banheiro tá desativado. Daí já é um pepino energético também. O banheiro é para ser banheiro, para ser usado. Circular energia, puxar descarga, abrir pia de vez em quando, nem que seja uma vez por dia, né? Para quem é do Feng Shui aí sabe. Não é para acumular energia chá. Não é para distorcer o conceito das coisas pelas quais elas foram criadas. Então lembra, uma mesa de jantar é para jantar. Simples. É para reunir amigos, é para conversar, sabe? Quantas vezes a gente chega em casa e aquela mesa tá cheia de coisa. Sempre cheia de coisa. Não é lá para ter casinha de chave, de papel jogado de conta para pagar, folder, panfleto que veio da rua, sabe? Então a gente
tem um piloto automático muitas vezes que assim, ó, pia cheia de louça, isso. Nossa, sofri com isso do chuveiro, porque sempre arrumamos um local para tudo e distorcendo tudo. É. Então, o chuveiro, a gente não entulha coisa em cima do chuveiro, né, gente? Por que que a gente vai entulhar em cima da mesa de jantar se é para jantar? Por que que a gente vai entulhar em cima da escrivaninha? Quem falou da escrivaninha aí? A escrivaninha, qual é a função da escrivaninha? É escrever, é estudar, é trabalhar, é fazer algum trabalho, sei lá, até jogar um jogo, por que não? Mas assim, não é para as coisas morarem lá em cima. Se a gente for deixar tudo morar nas superfícies assim, horizontais, gente, isso é bagunça, gente. A bagunça, isso. Se a gente tirar as coisas dali e jogar para dentro do armário, simples assim, sem pensar num sistema de organização, numa lógica, da onde aqueles objetos moram, isso é arrumação. Tu vai ficar eternamente ao redor, atrás do rabo, que nem a gente diz, arrumando tua casa e não vai ver fim nunca desse negócio. Sabe? Não vai vir aquele prazer, aquele bem-estar, aquela coisa boa de morar num lar, não morar ao redor de um monte de coisas que não estão no lugar certo, sabe? Então, se é um negócio temporário, gente, tudo bem. Vamos, eu não gosto de ser extremista em nada na minha vida. Essa história das pessoas que são 8 ou 80, eu sofro muito com elas. Porque eu não sou assim, 8 ou 80. Eu gosto sempre, eu acredito muito no bom senso e no meio termo, sabe? Então, assim, é um negócio temporário. Por exemplo, agora na pandemia, muitos se adaptaram, tiveram que trabalhar em casa. Pegaram alguma mesa, algum lugar para virar lugar de trabalho. Aí, nessa carona, pode ter vindo, por exemplo, a pessoa vendedora de loja, talvez trouxe uma quantidade maior de coisas em casa e tá zanzando com aquilo, que não tem outra opção. Gente, vamos respeitar, né? Vamos tentar adaptar essas situações temporárias o melhor possível para ficar o mais leve possível. Mas, assim, a gente entende. Só que o problema é quando isso vira dias, meses e anos, às vezes, e a gente não olha pro lado e não se dá conta. Sabe? Ana Gláucia, Patrícia, eu tento organizar a minha casa e não consigo. Sempre tem coisas em cima da mesa, por exemplo. Então, Ana Gláucia, é isso que eu tô falando. Assim, ó, eu vou repetir, às vezes eu chovo no molhado, mas que nem eu disse pra vocês, conforme o dia que vocês estão, conforme o olhar que vocês estão hoje, conforme a abertura, a mente que vai abrindo, a gente consegue ter um olhar diferente, tá? Vamos fazer uma analogia conosco mesmo. A gente mora numa casa. A nossa casa tem endereço, país, bairro, cidade, a rua, o número da casa, do apartamento, né? Como é que é o jeito de não deixar as coisas lotadas em cima das mesas, gente? É dar casa pros objetos. Os objetos também, se eles tiverem endereço fixo, como é que a gente volta para casa todo dia? Porque a gente sabe onde é que a gente mora, certo? A minha chave da minha casa vai abrir na casa da Sueli, da Malena, da Paloma? Não vai. Mas não vai mesmo. E não é para abrir. Então, se a gente colocar a casa para as coisas, esse monte de objetos que ficam nas superfícies horizontais, a exemplo das mesas, eles começam a voltar para casa, só que a gente tem que achar o melhor lugar para eles. E aí que entra o trabalho de uma personal organizer, por exemplo, certo? Porque a gente tem o olhar treinado para conversar com as pessoas. Não é à toa que eu faço projeto personalizado presencial, a gente faz consultoria online, consultoria presencial. Online é bacana também, tá, gente? Porque a gente consegue e vai filmando o ambiente, a pessoa vai falando as dificuldades e a gente com o olhar já treinado dos fundamentos, mais a criatividade que a gente vai aumentando cada vez mais. E com técnica a gente consegue achar os melhores lugares para as coisas ao ponto de elas não ficarem mais em cima da mesa, sabe? É muito interessante isso. Às vezes até parece utopia. Eu sei disso, parece utopia, mas é real, isso é viável, tá, gente?
Na trilha da organização, a Sueli tá falando, o meu porteiro segue firme e forte. Na trilha da organização, esse evento de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp que eu faço de tempos em tempos, a gente aprende muitos conceitos importantes, a exemplo do porteiro que a Sueli tá falando, que é pro resto da vida, sabe? E a gente começa a assimilar coisas, claro que tem que ter esforço, né, gente, de mudar a rotina, óbvio, porque a organização não é varinha de condão. Plim! Agora todos os objetos saíram de cima da mesa e a gente disse assim pra eles, vocês não voltem mais aqui, tá? Porque vocês têm que ir pra outro lugar e não aqui. Não, tem esforço, né, gente? Tem que fazer uma musculação aí pra achar o lugar certo pras coisas, pra elas não ficarem zanzando mais, tá? A Malena tá dizendo que já foi 8 ou 80, agora tá se policiando. Eu particularmente acho saudável, mais saudável ser uma pessoa um pouco mais adaptável do que ser 8 ou 80. Claro que a gente não pode ferir os nossos princípios, os nossos valores. Esses aí tem que manter no 80, né, gente? Mas fora isso, não, eu acredito muito no bom senso, tá? A Denise diz que tem que achar uma casa pro computador para o trabalho em home office. Sim. Olha só, Denise, pode até ser que seja na mesa de jantar. Não tô dizendo pra nunca, Deus o livre. Nossa, esse grampeador não pode encostar na minha mesa de jantar porque a mesa de jantar não pode. Não é isso, né? Mas assim, é home office, precisa, não tem um espaço, um cômodo, um móvel direcionado pra isso. Ok, pode usar a mesa de jantar, mas desde que tu encontre, então, te convido a pensar sobre isso, tá? Um sistema de organização que te facilite transportar os objetos para a mesa, por exemplo, computador e coisas afins. Acabou o dia de trabalho, bota tudo, vou chutar, tá? Mas é que cada um tem que ver a sua realidade aqui. Bota tudo dentro da caixa, a caixinha que vai e volta do home office e tira. Encontra um sistema de organização, que fique prático para te sair com as coisas e voltar com as coisas para cima da mesa no caso de ter um lugar temporário de home office. Não sai carregando as coisas na mão com o mouse caindo e caneta que não sei onde é que foi. Cria um espacinho, delimita o espaço dos objetos do home office, Denise. Te recomendo isso, facilita muito, tá? A gente fez isso com as coisas da escola da minha filha aqui. E tem que se policiar para não ir aumentando esse estoque que a gente diz, entre aspas, tá? Porque senão daqui a pouco vai ficar tão entulhado dentro daquele espaço, aquele delimitador de espaço, daquela caixa ou daquela bolsa, ou cada um no seu contexto, que vai perder a paciência e vai deixar jogado ali. Sempre que achar um produto organizador, gente, cuidem com isso, seja o assunto que for, tá? Seja esses temporários, transitórios, que eu digo que é um home office que tem que ir para a mesa de jantar e tem que sair depois, ou alguma casinha fixa, um endereço fixo que a gente dá, cuidem, não pode ficar entulhado, pelo amor de Deus. Vocês se sentem bem num quarto que tá cheio de coisa e que mal e mal cabe a cama e que parece que tu tá pressionado assim de coisa, tu se sente bem? É fácil de limpar um lugar desse? De fazer a manutenção da limpeza? Quando tá entulhado, gente? Não, né? Então, cuidem com esses aspectos. Eles são primordiais para não virar imã de bagunça. Primordiais, tá? Então, assim, convido vocês a repensarem as mesas, os balcões, o chão da casa de vocês, aqueles cantinhos, o quartinho da bagunça, tá? Repensem, depois dessa live, não precisa ser agora. Repensem, olhem todos os objetos que tem em cima, gente, já vão imaginando. Analisem a frequência com a qual vocês usam aquele objeto. Analisem se aquele objeto, por um descuido, entrou em casa e nem deveria estar ali. Pode ir pro lixo já, algum panfleto, alguma coisa assim. É uma conta que eu já paguei, beleza? Cria um sistema para de tempos em tempos, esse tempo depende muito da tua rotina e do teu gosto Isso assim, ó, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez por semana, cria o hábito de tirar os papéis. Cria uma caixinha temporária de papéis que vem da rua, de repente. Daí, uma vez por semana, vai lá e faz uma triagem e dá destino para tudo isso. Sabe? Então, cuidem, gente, desses detalhes. Comecem a analisar o lar de vocês.
e ver o que pode ser melhorado, certo? Essas superfícies horizontais, elas são para ser superfícies horizontais de trabalho, de fazer coisas, de executar tarefas, elas não são armários, certo? Lembrem disso, tá? Isso afeta a produtividade, inclusive numa mesa de home office que ela tá muito bagunçada ou ela tá cheia de coisas que não é coerente com a função que tu deu para ela. Isso afeta a produtividade, inclusive, porque te tira atenção, sabe? Tem gente que já tem dificuldade de focar numa tarefa, tudo distrai muito fácil. Então, se a mesa estiver muito cheia, isso vai causar distração, sabe? Então, pensem nas casinhas. De novo, eu faço esse convite para vocês. Pensem nas casinhas, tá? E lembrem-se que essas superfícies horizontais, elas são feitas para produzir, para fazer tarefas, para executar, para jogar um jogo com os filhos, né? Mas depois pega e guarda o jogo, acha uma casinha pro jogo. O jogo não mora ali na mesa, tá? É isso. E isso facilita a limpeza também, né, gente? Se a gente tem uma superfície, uma mesa, uma bancada com tudo espalhado, não tem que levantar objeto por objeto para tirar o pó. Aí vocês vão me dizer assim, tá, Patrícia, mas daí tu não tira pó de dentro da caixa, tu vai meter tudo numa caixa, tu não vai tirar pó da caixa? Vai tirar pó da caixa, mas uma aqui dentro da caixa vai entrar menos pó. E a outra que tu vai agrupar por assunto as coisas, vai criar as famílias, as casinhas e vai facilitar a limpeza, eu garanto para vocês, tá? Adriane, boa noite. Vão chegando aí, gente, tá? Eu quero dizer um caso prático agora para vocês de uma das primeiras organizações que eu fiz há anos atrás, tá? Numa cliente. Tudo começou no quarto do casal, beleza? Aí depois ela gostou do serviço e contratou para o banheiro. E depois do banheiro social, a gente foi para a área de serviço e uma área anexa, que foi assim que a gente chamou, que eu chamei na proposta na época, porque a gente não sabia para que era aquela área lá. Na verdade, ela era um quarto de bagunça. Esse sim, era um quarto de bagunça. Porque a pessoa, o casal, a família, tinha crianças também, né? A família se mudou para esse apartamento e assim, ó, eles não acharam as casinhas para as coisas, tá? Mas assim, já tinha passado 2 anos. Eu não lembro se era 1 ou se era 2, eu acho que era 2. 2 anos da data da mudança deles para lá e as coisas, assim, ó, várias sacolas, várias caixas e sacolinhas e pastas. Como chegaram, ficaram. Gente, seríssimo isso, tá? Seríssimo. Onde é que tá a superfície vazia horizontal disso, Patrícia? Não tô entendendo. O chão. Gente, assim, ó, a gente não enxergava o chão. Eu não sabia como era o chão. A gente vinha da cozinha, entrava na área de serviço, que tudo bem, a gente estava a organizar, mas o chão daquela área anexa de quem saía da área de serviço para ir para lá. Ei, mana, a minha filha é uma figuraça. Deixa eu ver o que ela fez aqui agora, gente. O que é isso aqui, Ariane? Pingentinho com cola quente. Pingentinho com cola quente, tem que esperar a mãe, né, gata? Mas eu não me queimei. Tá, espera a mãe. Nossa, perigo das crianças sozinhas com cola quente, né, gente? Desculpa a interrupção. Mas deixa ele, mano, deixa aberto aí. Daí, assim, ó, a gente não enxergava o chão, gente. A gente não sabia como é que era o chão. E aos pouquinhos a gente foi encontrando o chão. Na verdade, pensa assim, ó, parece bobagem que eu falei do chão, né? Mas não, acontece, gente, é real, por não saber nem qual é a textura do chão, se é de porcelanato, se é de madeira, se tá bruto, certo? Foi bem um caso assim um dos mais assim complexos que eu peguei. E ao final a gente fez, o que aconteceu? A gente doou muita coisa, ela levou da mudança e não precisava mais, mas não sabia onde despachar, eu ajudei.
A gente categorizou e organizou a pasta de documentos. O marido dela é grato, foi muito grato a mim, porque na verdade ele estava em processo de venda de um carro, ele não fazia a mínima ideia de onde estava o documento para vender o carro, não, assim, não fazia a mínima ideia. E eu fiquei 2 tardes sozinha lá dentro e eu achei o documento, passei uma mensagem para eles. Pensa num pessoal feliz, gente. Nossa, foi muito gratificante, sabe? E a gente organizou os documentos, colocou por ordem alfabética, a gente viu a dinâmica deles, da rotina, sabe? Então, assim, houve uma rotina também do temporário, daquilo que eu comentei antes no início da live, de achar um espaço temporário para uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou a frequência que ficar melhor para ti, ir com esses documentos para o estoque de documentos, para as pastas, digamos assim. Nossa, tinha uma série de coisas lá. Trabalhinho dos filhos, que não se sabia onde é que estava direito. Carteirinha de vacinação, de um dos dois eles tinham perdido, eles não sabiam onde estava, a gente achou, né? Então, assim, tava ocupando um exemplo, uma superfície horizontal, bem séria, que é o chão. Porque o chão não tem limite, certo? Então, é muito fácil ir colocando no chão. Então, cuidem, tá, gente? As superfícies horizontais, elas nasceram para ser escorregadias, para ser um espaço de produzir, seja fazer um baile lá no chão, em vez de ter aquele monte de coisa acumulada, seja para servir de trânsito mesmo, seja para cuidar, para de repente, sabe, nos corredores, às vezes a gente... Muitos têm o costume de deixar coisas num cantinho, daqui a pouco tem uma pessoa idosa, vai lá e tropeça e cai... Ou a criança que tá começando a caminhar também, abre uma sacola e não era para pegar nada que tava lá porque vai machucar, ou vai fazer alguma coisa, né? Então, cuidem com as superfícies horizontais. Estas são o primeiro tipo de imã de bagunça que eu queria mostrar para vocês. Fez sentido? Me dão um joinha aí se fez sentido, tá, gente? Segundo, eu sei aqui que eu já vi que tem gente que entrou que gosta de fazer artesanato... ou qualquer trabalho manual. Quem gosta de fazer trabalho manual aí, gente? Olha só, os materiais de artesanato ou os trabalhos de manual, coisa manual, tudo que é assim, que envolve algum estoque de alguma coisa, fez sentido, galera, tá falando, beleza, show. Então assim, ó, se fez sentido, gente, cuidem, né? Vamos se policiar para criar as casinhas, tá bom, gente? Por favor. Ó, a Cris tem coisa com trabalho manual, eu sei que tem vários aí, a Maria Cecília também, se não me engano, né? Material de artesanato é um negócio assim, ó, ele tem o poder de se multiplicar. Quem usa isso vai saber melhor do que eu, né? Porque eu não tenho muitas essas habilidades. Mas eu tenho, por exemplo, um estoque de produto organizador, que eu sei bem como é semelhante a isso, né? Que a gente gosta muito de comprar. Quem gosta disso como hobby, por exemplo, nossa, vê uma lojinha, vê uma novidade, vai lá e compra, né? A Denise faz crochê, então beleza, deve ter as linhas, as agulhas, beleza. E aí o que acontece? Nesse caso, gente, limitar espaço é a chave de todos os problemas, ou de quase todos, de a maioria dos problemas. Limitar espaço é bom para tudo nessa vida, tá? Bom para tudo nessa vida. A primeira impressão do limite, quando a gente diz assim, ó, precisa criar um limite para os materiais de artesanato. A Paloma diz, eu quero trazer você aqui pro meu estado, em meu apartamento. Ô Paloma, tu sabia que eu vou para São Paulo dia 27, 28 e 29 desse mês? Ah, tu nem tá sabendo ainda, né? Eu acho. Eu vou para São Paulo, mas eu vou para São Paulo capital, participar de um evento brasileiro de organização. Mas nós podíamos ver se encontrar de repente, né? Tem mais paulista aqui que eu sei, paulistana, não sei como é que chama. A Denise diz que compra lãs. Então, olha só, primeira impressão... Para, Pitoco. Olha o cachorro querendo brincar no meio da live, gente. Tá louco, tio. Vai pra lá, nenê. Perdi até o rebolado agora. O que eu tava falando? Assim, limites. A primeira impressão que a gente tem dos limites é que é uma coisa ruim.
porque alguém vai podar a gente, né? Onde? No Centro de Convenções Imigrantes? Não, é na Avenida Paulista, é no centro... não me lembro mais, gente, o lugar que eu vou. Centro Orme, acho que é. Então eu tenho que ver, gente. Depois quem tá perguntando é trilheira. Nós vamos falar isso lá no grupo daqui a pouquinho, tá? Vou dizer onde é que eu vou andar em São Paulo. 27. Eu vou dia 26 e volto dia 30. Beleza, quem sabe a gente consegue encontrar alguém, né? Vai ser legal. Clube Orms, isso aí, Cris. Clube Orms, sei lá. É esse aí. Bem esse aí. Tá, é que eu sou meio turista lá, eu não sei se perto do que é, sabe? Eu vou... Que bom que existe GPS, Uber e tudo mais, né, gente? Tá, e daí assim, limite é uma coisa que parece ruim, só que no assunto de organização, seja ela organização financeira, seja ela organização de coisas de artesanato, seja o que for, ela é libertadora, o limite é libertador. Vocês já pararam pra pensar nisso, que ele é libertador? Sabe por que ele é libertador? Porque no momento que tu limita espaço para tuas coisas de artesanato, tu tá afastando o ímã da bagunça. É um ímã, gente, é um ímã. Eu sei como é que é. Tudo que a gente gosta e tem prazer, tem uns que são loucos por sapato, tem uns que são loucos por coisa de artesanato, tem uns que são loucos por bolsa, por cinto, tem tanta coisa que a gente... Bijuteria, né? E aí eu sou louca por produto organizador, por exemplo. Eu tive que parar de comprar alguns que eu tenho aqui até para demonstrar para as pessoas. Principalmente nas consultorias online que eu faço, a gente demonstra muito produto. Quando eu vejo que a casa da pessoa tá precisando de alguma coisa que eu tenho aqui, eu vou lá e mostro, entendeu? Então, só que eu tenho que me cuidar. Eu criei um limite ali agora, que é um pedacinho onde eu tenho eles, e deu, sabe? Então, material de artesanato não vai ser diferente. Tem que cuidar, então, para criar as casinhas. Mais do que nunca, essas coisinhas pequenininhas, cuidem para não cair na tentação de botar em sacolinha. A sacolinha da sacolinha da sacolinha. Eu sei, essa sacolinha aqui eu vou reconhecer pela sacolinha, porque essa aqui é da loja tal, que é dessa cor, desse estilo, e não vai ter outra igual. Então eu sei o que tem dentro. Passou 2 meses, tu não vai lembrar mais o que tem dentro. Às vezes passou uma semana, não vai lembrar mais o que tem dentro. Aí tem que fuçar para entender o que tem lá. Beleza. Aí como tu não sabe o que tem lá, tu vai pegar e vai comprar talvez um material igual que tu já tinha. Tá? Então assim, delimitem espaço de forma visual. Principalmente, gente, nessas coisas pequenininhas. Se não fizer isso, vai ser imã de bagunça pra vida inteira de vocês. Pode ter certeza, tá? E aqui tem um lance, assim, que busca a harmonização também, que é crucial, tá, gente? A Malena disse que é hobby. Pois é, então, mas cuidem pro hobby não tomar conta de vocês, da vida de vocês. Que daqui a pouco ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Quer ver? Quer ver um exemplo? Vou fazer vocês refletirem agora. Talvez as trilheiras já estão nessa. Olha só. Eu comecei a fazer, vou dar um chute agora, tá? Comecei a fazer uma pintura de um vaso de flor. Sei lá, vou viajar agora, tá? Porque eu não manjo dessas coisas, mas vou fazer uma pintura de um vaso de flor. Daí tem pedrinhas que eu vou colar, vou fazer umas coisas bem legais. Tá, daí eu comecei a fazer e não acabei. O que vai acontecer? Bom, primeiro que eu vou não usar aquilo que ou vender, porque posso fazer para venda. Se eu faço para hobby, eu posso dar de presente para alguém. Eu posso usar na minha casa, né? Ou eu posso estar fazendo um monte de coisa, acumulando um monte de estoque. Cuidado, gente. Tem o caso assim que a gente começa e não acaba. Aquilo é energia chá, energia parada, energia estagnada. Por quê? Eu comecei e não acabei. Aquilo não é útil. Não é uma coisa útil. Ou seja, eu não vou usar, porque não tá acabado. Vamos dizer usar, pode ser eu usar, ou dar de presente, ou vender, ou dar algum destino, certo? Então, o primeiro malefício é isso. Quando a gente, às vezes, vai começar um negócio e não tem planejamento, pode faltar também material no meio do caminho. Posso ter um mundo de coisa, mas eu queria aquela pedrinha lá, aquela tinta que eu não tenho.
E daí não se planejou para fazer aquele negócio. E daí vai ficar um negócio inacabado no teu lar. E vai criar energia chá, energia parada. E aí daqui a pouco tu tá com um monte desses e tu não te deu conta quanto espaço aquilo ocupa e tu vai abandonar isso, sabe? Tereza, boa noite. Jane, boa noite. Marília. Né? Então, assim, é aquelas coisas da iniciativa sem acabativa. Cuidado com essas armadilhas, tá, gente? Então, se tudo tá visível, tudo tem a sua casinha, consome aquelas coisas, primeiro te planeja para fazer coisas com aquele estoque lá, se for possível, sabe? Antes de sair comprando mais coisa. Vai começar a fazer alguma coisa... eu tenho intenção de fazer pintar um quadro de flores vermelhas para colocar no meu guarda-sucesso. Poderoso! Daí eu comecei a pintar e vi que o miolinho da flor que eu queria botar aquele tom de amarelo eu não tenho. Puxa vida! Aí, se tu não é uma pessoa determinada, se tu não pega e bota numa lista aquilo que tu precisa comprar que tá faltando para fazer a acabativa daquela tua arte... O que acontece? Bota o quadro lá no fundo e quando me lembrar vou comprar o raio da tintinha amarela que vai no meio e que falta só aquilo para mim acabar efetivamente o quadro, pendurar ele lá no meu guarda-sucesso, fazer a minha afirmação e ativar o meu guá e assim, ó, ativar o sucesso e ativar a pessoa maravilhosa que eu sou e pronto, num piscar de olhos tu criou coisa parada, talvez um sentimento ruim de, puxa, tudo que eu começo não acabo, energia chá, e tu não consegue tornar aquele negócio produtivo. Olha quanta coisa acontece, gente, por falta de planejamento, por falta de ver as coisas todas que a gente tem sem tocar no armário. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus clientes, o meu objetivo é abrir os armários e olhar tudo que tenho sem colocar a mão. E a gente consegue, gente. Isso aí com técnica e com olhar e com criatividade a gente consegue, tá? Então é isso. Outro convite forte que eu quero fazer para vocês aqui. Vocês gostam de artesanato? O que vocês gostam mais? Do artesanato, do hobby ou de guardar estoque de matéria-prima de artesanato, gente? O que é mais prazeroso aí? Fazer o hobby... Ver ele pronto, dar um destino, dar de presente, usar, vender, seja lá o que for, admirá-lo ou ter estoque de mercadoria, gente. Quem aí não cai nessa tentação? Para analisar a tua salinha de artesanato, se é que tu tem uma salinha ou algum lugarzinho, tem que ter, né, com essas coisas. Nem que seja nos transitórios que eu falei, que nem eu dei o exemplo do home office, né? Antes pra Denise, que dei a dica pra ela. Então, olha ali, ó. Faço mandalas. Mandalas, que legal, Marília. Então, fazer é melhor, certo? Então, cuidem pro contrário não acontecer. Pra não virar estoque lá que não precisa. Esse é o convite que eu quero fazer pra vocês. Seja artesanato, seja o que for, sabe? Olha só, eu tenho uma rádio aqui em Caxias do Sul, que é a mais nova FM, para quem que é caxiense que tá aí, não sei se tem outras cidades também, deve ter essa rádio aqui nos arredores. E às 10 horas da manhã eles publicam uma mensagem do dia. O radialista, ele conta uma mensagem, uma história. Essa semana eu tava em deslocamento aqui e bem nesse horário, é difícil eu estar com o rádio ligado, né? Mas alguns horários da semana eu ligo o rádio nesse horário. E aí, assim, me chamou muita atenção, gente, muita atenção, uma história que eu quero compartilhar aqui com vocês bem rapidinho. Ângela, boa noite. Leonilda. Era uma vez, eu vou distorcer um pouquinho a história, até porque eu não vou contar com as palavras, não trouxe para ler, não trouxe nada. Eu quero passar para vocês o fundamento da história, que eu achei muito legal. Uma vez tinha uma fazenda ou um lugar afastado que tinha um poço artesiano. E aí um burrico caiu lá dentro. E o poço estava vazio, sabe? E alguém já ouviu essa história aí? Escreve aí no chat se alguém ouviu, tá? Se alguém ouviu, diz sim, já ouvi. Eu vou talvez distorcê-la um pouquinho, que nem eu falei, não vou levar o pé da letra, mas eu quero trazer de novo o fundamento para vocês, tá? E daí o cara que morava lá, ele disse, meu Deus, como é que eu vou tirar o burro de lá agora? Meu Deus do céu, eu não tenho... o balde não tava lá embaixo, para mim, de repente,
sei lá, puxar ele pela corda. E o burro começou a chorar desesperadamente lá embaixo. Ele viu que ele estava preso, né? E aí o dono trocando ideia com outras pessoas e disse, cara, esse burro aí já tá velho mesmo. Ele tá velho e não, acho que não vale a pena tirar ele de lá, não. Deixa ele morrer lá. Esse posto tá desativado. Vamos abandonar ele, né? Olha só, né, gente? Me deu uma dor no coração quando eu vi essa história. Mas olha, o fim dela é lindo. Aí, então, eles disseram assim, bom, pelo menos vamos enterrar ele, então. Porque, vai começar a feder, né? O gurizinho vai morrer lá embaixo e tal. E aí começaram a jogar terra. Ele foi salvo. Claro que ele foi salvo. Mas quem salvou ele, Malena? Olha quem salvou ele. Presta atenção quem salvou ele, gente. Quero ver que conclusão que vocês vão chegar com tudo isso que eu já falei aqui agora. Que eu tenho que fazer rápido, que de novo eu falo demais, a live tá quase acabando. Eles começaram a jogar terra e o burro começou a... Aí sim que ele chorou, né? Porque de certo ele pensou, é agora que eu vou morrer enterrado vivo aqui. Só que ele, à medida que a terra foi caindo, ele foi balançando o lombo e a terra ia indo para baixo dos pés dele mesmo. E ele foi subindo. E ele usou aquela terra toda que eles estavam jogando nele, depois de muito se debater, muito chorar, e, né? Depois de um tempo que ele se deu conta que à medida que a terra ia sendo jogada, se ele se balançasse, ele podia usar aquela terra a favor dele, e ele foi subindo. E ele conseguiu sair e se salvou. Olha só, gente. Eu cheguei até quase ficar... Eu sou uma pessoa muito manteiga derretida. Pô, eu chorei rios no filme do Rei Leão, no desenho do Rei Leão. Chorei rios, né? Então, eu já tava desesperada, querendo saber o que aconteceu com o burro no final dessa história. Então, ele foi aterrando e foi levantado, exatamente. Quem que é responsável por nos tirar dos buracos, gente? O buraco de ter uma superfície horizontal toda ocupada e a gente não podendo nem às vezes cozinhar direito, picar uma cebolinha, uma salsinha, uma carne, porque tá cheio, a gente não consegue nem chegar perto daquela bancada da pia que tá lotada, aquele mal-estar. Quem é que pode nos salvar disso, gente? Quem é que pode nos salvar dos materiais de artesanato que parece que eles dão cria e se multiplicam? E aí a gente não sabe mais nem tudo que a gente tem e não consegue acabar as coisas que começou. Quem é que pode tirar nós desse buraco? Me contem aí, eu quero que vocês falem agora. Assim como o burro conseguiu usar a terra para sair do buraco, quem que nos tira desses dois? Quem que nos afasta desses dois ímãs de bagunça que eu acabei de falar para vocês? Vamos lá, galera, quero vocês participando aí, ó. A organização. Beleza, Malena? A organização. E quem é que faz? A organização faz só... É varinha de condão? Não, a organização não é varinha de condão. A organização envolve trabalho, gente. Envolve foco. Envolve objetivo. E aí, se tu tiver tudo isso, mais com a técnica e mais com a criatividade, tu sai desse buraco. Ana, nós mesmos em movimento. Agora eu gostei dessa resposta. É essa aí mesmo. É a gente estar em movimento, estar com o olhar aberto todo o tempo, gente. Caixa organizadora, sim, mas quem é que bota a caixa organizadora lá? Ela vai sozinha com perninha? Não, é a gente que sai desse buraco, gente. Nós temos que mudar. Isso! Cada um que tá aqui é responsável pelo que faz e pelo que deixou de fazer. E pelas consequências dos atos de cada um. É isso que eu quero dizer, gente. Pega as coisas que tá em cima dessa mesa agora. Tira 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. E para pensar no teu lar. Tu vai resolver todo o teu lar em 15 minutos por dia? Não. Muito provavelmente não. Mas eu quero te fazer ficar em movimento. Cara do céu. Presta atenção no teu lar e toma posse dele, gente, pelo amor de Deus. Faz que nem o burrico. Ele usou a terra que ia matar ele para pisar em cima, para se erguer. Nossa, cheguei a me arrepiar aqui. Usem a organização, as caixas organizadoras, a caixa de sapato.
O que for, os aramados, tem produtos lindos, maravilhosos, mas usa eles a teu favor, por favor. Tem um negócio que tem que ficar em cima da mesa, tem gaveteirinho de home office, gente. Tem os gaveteirinhos pra cima da mesa, pra baixo da mesa, com rodinha. Tu pode inventar com caixa de sapato, com caixinha de leite, mas pelo amor de Deus, a chave tá aqui dentro de cada um de vocês. Por favor, usem essa cabecinha que tá aqui, ó, para ter objetivos fortes o suficiente para tirar vocês da bagunça. Isso é libertador. É essa hora que eu digo que limite liberta e não aprisiona, porque ela vai dar, a gente dá limite para bagunça. Dá um dia dizendo assim, ó, deu bagunça. Agora quem manda nessa casa sou eu. Eu sou dona do meu lar e tu não vai mais tomar conta de mim. Fala assim com a bagunça, ela vai ficar intimidada e tu cada vez mais forte para pegar os conhecimentos que tu tá tendo aqui nessas lives, seja no meu ateliê de dobras para roupas, que tem muita gente que comprou já e assim, ó, lindas transformações nos closets dos roupeiros em gaveta de pano de prato, cara, é lindo. Pega as informações das trilheiras que estão aí na trilha da organização, gente, e faz acontecer na tua vida. Assim como o Burrico fez acontecer na vida dele, ele se salvou. A terra para ele foi o produto organizador. Beleza, chegou na mão dele, mas se ele não soubesse usar aquilo a favor dele, ele ia morrer. Tá, gente? Nossa, agora me empolguei, né? Cara do céu, baixou o santo aqui. Mas é isso, eu quero passar essa força pra vocês, porque esse assunto transforma, gente. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Tá? Faz sentido pra vocês? Talvez eu não falei nenhuma novidade hoje, né? Falei alguma novidade pra alguém aqui? Me contem aí, daqui a pouquinho vai acabar o tempo da live, mas assim... Me contem, quero saber. Porque assim, cada vez que a gente produz um conteúdo, na verdade assim, eu tenho uma linha guia, tá? Uma linha guia do assunto que eu vou falar. Mas assim, eu não fico planejando no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe o que eu vou fazer, tá? O que eu vou falar. Estou sentindo a energia daqui. Tá louco. Esquentei as mãos, gente, que hoje tá frio aqui de falar. Amei falar isso, sabe? Porque eu não planejo, eu sinto o que meu coração vai falar na hora. Eu tenho a técnica por trás, eu tenho o assunto embasado, mas na hora é que eu resolvo o que eu vou falar e também conforme os comentários de vocês aqui. Então, assim, obrigada para todo mundo que tá aqui mais uma vez me acompanhando e se dando a oportunidade de conhecer terras mais produtivas e terras mais férteis para pisar em cima, para sair do buraco, né, gente? Vamos lá! Essa história do burrico caiu como uma luva antes dessa live de hoje, porque essa eu planejei falar para vocês. Essa parte eu planejei. Claro que não com as palavras prontas, isso eu não planejei. O que eu falei aqui foi do meu coração, do que eu entendi da história do burrico, tá? Estou arrumando umas roupas aqui e me inspiro. Obrigada, que bom. Assim que é bom, a realidade vem à tona. É isso aí. Gratidão, Tata, vocês por estarem aqui. Nossa, compartilha essa live se fez sentido para vocês. Aproveita e compartilha com alguma amiga aí, algum amigo. Porque assim, às vezes é um estalinho que dá diferente e ajuda as pessoas, tá? Convido vocês a compartilhar. Compartilha com um amigo e diz assim, olha, ela deu uma história do burrico lá que vale a pena entender o que o burrico tem a ver com a história da organização. Sei lá, dá um diferencial teu que tu ouviu nessa live aqui e passa adiante. Passa adiante se fez sentido, porque é assim que a gente contamina o bichinho da organização, ó, ele pica as pessoas e é bem diferente desse tal de coronavírus aí, né? O bichinho da organização, ele é do bem, tá? Célia, você é bem treinada da mestra Mônica Tavares, aluna exemplar. Ô, Célia, querida. A gente ganha uma bagagem muito grande estando ao lado da Mônica, né? Eu sempre digo que eu sou muito grata a ela, mas eu sou muito grata também ao curso que eu fiz de Personal Organizer, que foi com alguém especializado e que também não fez por fazer, não é à toa que tá grande no mercado aí. E eu tô muito bem acompanhada, graças a Deus, e mais os meus anjinhos da guarda, as minhas trilheiras, e vocês que estão aqui sempre comigo, sabe? Que eu vejo que todo mundo, vários que estão aqui acabam voltando. Por quê? Porque deve fazer sentido, deve fazer bem para vocês. Então, de novo, mais um convite, compartilha a live.
Deixa chegar em mais gente, tá? Porque eu amo fazer o que eu faço e assim, eu faço com o maior prazer do mundo, porque eu sei que funciona tudo isso que eu tô falando, porque eu já passei por tudo isso, tá, gente? Gratidão por tudo, por todos que estão aqui. São 21 horas e 3 minutos, eu comecei um pouquinho depois, mas acho que já vai fechar aqui. Agora nós vamos lá para o grupo Caminhando e Organizando, que é um grupo de WhatsApp especial para quem já passou pela trilha da organização Premium, certo? E aí a gente vai lá ver o que as meninas estão precisando de ajuda. É mais ou menos uma consultoria em grupo. Não é consultoria online ao vivo, né? Mas a gente se ajuda e aprende muito entre as trilheiras, tá bom? Um grande beijo. Ó, a Sueli tá dizendo: seu amor pela sua profissão contagia. Obrigada mesmo de coração, querida. Obrigada a você, Sueli. Ai, muito bom. A Sueli vai estar lá no grupo agora, nós vamos lá interagir. Tá, gente? Eu vou botar uma pergunta aqui de novo, que nem às vezes em quando eu faço no final das lives, o que vocês gostariam de assunto pra live que vem. Vou fazer isso hoje, tá? E aí vamos ver conforme as respostas, vou compilar e vou preparar um assunto bem legal para semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, nesse mesmo bate-local, neste bate-horário, a gente estar aqui juntos e juntas de novo, tá? Grande beijo, quero ver todo mundo indo olhar as superfícies horizontais, hein? Quem quiser compartilhar comigo alguma impressão, algum insight que teve, só me chamar ou no WhatsApp ou no inbox ali no Messenger, sei lá, onde quiser, bota uma postagem no Instagram, nos stories, sei lá, tá? Vamos contagiar as pessoas, vamos contagiar, porque algum ganho que tu tá tendo é o teu amigo virtual ou o teu amigo presencial pode ter a mesma coisa. Eu acho que não custa nada pra gente compartilhar o que é do bem, né, gente? Pelo amor de Deus, já chega esse corona aí, zanzando que nem louco, tá voltando a 1000 aí em alguns lugares. Vamos esquecer ele um pouquinho e vamos pensar no bem, vamos pensar na terra fértil aí que ajuda o rico a sair do poço. Um beijo. Fiquem bem, tá, gente? Tudo de bom. Obrigada pelo carinho de sempre, é muito especial estar aqui com vocês. Um grande abraço.